Happy Fire! Voltamos com o segundo episódio sobre Fafhrd Gatunno. No primeiro episódio, a gente deu um contexto histórico, conceitual, sobre o Fafhrd Gatunno na literatura, né? Quando o Fritz Leiber começou a escrever os contos originais na década de 50, 60, 70 e finalizando todo esse universo na década de 80. Mas isso é gibi, minha gente. A Mitos mandou um gibi pra gente aqui, que é o Omnibus, né? De compilando todas as adaptações para gibi, para quadrinhos, para graphic novel de Fafhrd Gatunno. Ó, dá para se dividir o Omnibus em duas partes. A primeira é, assim, a parte em que... uma parte mais moderna, que é o que a maioria da galera vai comprar para ler, que é a parte do Mike Mignola. O Mike Mignola, junto com um cara chamado Howard Chaykin, eles vão adaptar alguns contos para gibi, tá? E a segunda parte é uma parte mais antiga, minha gente. Lá na década de 70, né, quase 20 anos antes do Mike Mignola começar a adaptar, a DC Comics adaptou vários contos para gibi também. Então, quando você está lendo, você começa, né, o Omnibus pela primeira parte, uma arte bem moderninha, bem conceitual e tal. Aí chega depois de 200 páginas, você se bate com desenhos arcaicos. Não, exagerei, tá? Mas você bate o olho e você fala, puta, isso aqui é desenho dos anos 60, né? Parecido com o Quarteto Fantástico, com o X-Men, né? Você bate o olho e fala, meu, isso aqui é um desenho mais antigo. E por que tá organizado assim? A Dark Horse, quando foi compilar tudo, ela meio que tentou olhar para os contos originais e traçar tipo uma ordem cronológica. Cronologia de publicação. Então, essa segunda parte, ele está realmente pegando contos que foram ali escritos na década de 70 e foram transpostos para os quadrinhos. Na primeira parte, são contos que foram escritos pelo Fritz Leiber lá na década de 60, mas foram adaptados depois. Então, se você bater o olho assim e ter esse desconforto, tipo, pô, a arte moderna do Mike Mignola tá antes, depois eu tenho que voltar para a arte um pouco mais clássica, né, dos anos 60, pode ter um pouco de desconforto. E é por isso que esse segundo programa eu vou começar a fazer a resenha a partir da página 200, que é onde vai pela DC Comics. São os contos mais depois, assim, da vida do Fafhrd Gatunno? Sim, mas não importa, né? São contos totalmente separados um do outro, não interferem em nada. Mas vamos lá. Na década de 70, a Marvel, por causa de um cara chamado Roy Thomas, ele teve uma grande ideia de tentar adaptar contos da literatura para as páginas dos gibis. Ele fez isso com Elric, ele fez isso com Robin Hood, Tarzan, né? Várias coisas. Mas o mais prominente, o mais famoso e o que mais tornou assim, uma máquina lucrativa foi o Conan. O Conan de Robert E. Howard, né? Que é tão importante quanto para a literatura, mas fez um sucesso gigantesco, né? Foi inúmeros números, inúmeras séries, inúmeras minisséries, tudo de Conan. A DC, olhando isso, falou assim, caraca, a gente devia fazer alguma coisa. E olharam pro lado e tinha esses contos mais modernos do Fritz Leiber, do Fafhrd Gatunno. E falaram, vamos fazer. Aí eles chamam um roteirista muito foda, né, o Denny O'Neil, muito famoso aí por adaptação, escrever o Batman, entre outras coisas. E o Denny O'Neil chamou o Howard Chaykin, né, que era um desenhista ali de plantão. E depois, nessas adaptações, vai ter desenhos também do Gene Starlin e do Walter Simonson, que são, né, lendas do gibi. Mas eles estão, todo mundo trabalhando, todo mundo junto aqui nos contos da DC Comics. Não deu muito certo, né? Mas, assim, não conseguiu chegar ao sonho de fazer um Conan da DC Comics, mas ainda acho que são boas adaptações. Tanto que o primeiro conto tem o título de Fafhrd, o Bárbaro Gatunno, né? Tipo, inserir um bárbaro ali. Assim, já é claro e aparente que estão tentando fazer o Conan deles, mas pra quem tava na dúvida, né? Colocaram o subtítulo do bárbaro embaixo do Fafhrd, né? E esse primeiro conto, minha gente, é assim uma adaptação bem solta do conto do Price of Pennies, que é um conto bem mais pragmático do que esse, mas enfim, aqui eles vão tentar pôr mais aventura, mais lutas, né? Porque eles estão bebendo no bar, daí vão atrás de quem
tentam bater neles, eles acham uma boa vida dentro do castelo. Aí chega mais uma milícia para pegar eles, eles fogem, acham 2 cavalos, 2 unicórnios, 2 unicórnios que voam pelo ar e fazem a escapatória. Aí aparecem entidades que pedem para eles trazerem uma máscara, né? Uma entidade pede pro Fafnir, uma entidade pede pro Gatuno, e eles têm que trazer, e essa máscara é a máscara da morte. E também eles conseguem a máscara, e, né, e agora eles têm que decidir quem que vai entregar a máscara para tal entidade e tal. É muito legal mesmo. Dá o tom que vai ser todas essas histórias do Fafnir e do Gatuno, né? Que são descompromissadas, são aventurescas, são engraçadas, né? Porque o é sempre assim, ai meu Deus, o que faremos agora, meu parceiro irmão Gatuno? Ah, você pode jogar essa viga em cima dos nossos inimigos, sabe? É bem descompromissado. Aí depois a próxima história é a vingança do Crone Joias, que, né, eles estão fazendo roubos, eles são enganados, então o ladrão rouba ladrão, daí eles vão atrás de vingança dos ladrões que roubaram eles, que são ladrões também. Super engraçado, porque o Fafnir é capturado, aí o Gatuno meio que já tá com as putas lá, já, eita caramba, acho que eu tenho que salvar meu amigo. Aí ele acha outra ladra, que é tipo uma acrobata, daí eles vão invadir lá pra salvar o Fafnir, eles liberam. E no final o Gatuno vai ficar com essa acrobata, né? Então vai ter um final, conseguimos o que queríamos. Depois o outro conto vai ser a Traição, que também, né, é a adaptação de um conto original, que é... A Traição é um conto original, nem tem nos contos originais do Fritz. O anterior era Thieves in the House, né, que virou a vingança do Crânio das Joias. Era Thieves in the House, né, esse aqui é original, tanto que eles são piratas e são enganados de novo por outros piratas. Então é bem Piratas do Caribe, né, não se pode confiar em piratas. E aqui tem uma inserção de alguns elementos bem bacanas, por exemplo, eles têm que entrar num dirigível cheio de elementos com asa, com turbinas, né, então... aqui na DC Comics tem essa parada de tecnologia, mas é magia junto, então vira um sci-fantasy, né? E eles são acompanhados por uma arpia. E essa arpia era amaldiçoada. E eles têm que ir lá, enfrenta os caras. Dá tudo errado, porque a arpia se sacrifica pelo Gatuno. E essa história meio que termina assim, com a morte dessa arpia. Então, às vezes, o Dark Fantasy, né? A coisa pesada dos contos originais é escondido dentro desses contos. Fica mais no aventuresco e no engraçado. Aqui nesse conto específico, ele termina de maneira agridoce, que é um aceno, né, para os contos originais. Engraçado que é um conto original, né, inventado pelo O'Neill, mas ele é o que mais captura a essência dos contos originais, né? O resto são adaptações, só que meio que apaziguados, né, para um público mais infantil, um público mais despretensioso, né? Então tem essas características. O próximo é A Nuvem do Ódio, também uma adaptação do conto Cloud of Hate, que eu lembrei muito de aquela fumacinha do Lost, né, que ia passando e ia matando todo mundo. Aqui acontece isso também. Eles chegam num conjunto satânico, onde está tendo um satanismo e a galera, cuidado com o que você pede. Aí tem A Profecia, que é uma coisa original, desenhada pelo Walter Simonson, e é bem curtinho, né, eu acho que foi até inspirado um pouco naquele... A Filha do Gigante do Gelo do Conan, onde ele tá, o Fafnir tá sozinho, ele é jovem, cantando com uma jovem, e ele vai cantando assim, daí chega um mago e fala, cuidado, às vezes a espada não vai funcionar, mas o canto, assim, quando a mais certeira lâmina falhar, uma ordinária canção pode vir a calhar, né? Rimando. Aí os caras, esse cara aí não sabe de nada. Aí, do nada, aparece um dragão, rapta a princesa, a espada do Fafnir não consegue perfurar o dragão, ele vai embora. O Fafnir já falando assim, perdi minha mulher, ele fala, vou cantar uma canção pra afogar minhas mágoas. Daí cantando, o canto vai reverberando, chega na caverna, reverbera tanto com a caverna que uma estalactite, ela entra em ressonância com o conto do Fafnir e cai, esmagando a cabeça do dragão e salva a moça, né? Daí termina o conto de novo. Quando mais certeira a lâmina falhar, uma ordinária canção vai vir a calhar, né? Bem legal, é original e ficou muito bacaninha esse conto. Aí Terra Afundada também, um conto original do Fritz Leiber, que eles meio piratas, acham um tesouro e onde vai esse tesouro todo mundo se lasca, porque eles são salvos por piratas silenciosos que fizeram um juramento, até eles roubar um tesouro eles vão ficar em silêncio, e daí lá o cara pega o tesouro e quem tá com o tesouro vai se lascar, né? Tanto que tem no alçapão do tesouro começa a afundar tudo, vem
água de todo quanto é lado e da água sai monges de água. É uma cena bem bacana que começa a atacar todo mundo. Aí eles até ficam com uma parte do tesouro, daí o Gatuno fala assim, cara, acho que não vale a pena. Aí o Fafnir, é mesmo, e joga o resto do tesouro no mar, tipo, não vale a pena. E termina com o rato sozinho, que também é um conto original, que eu gostei também, que é o Fafnir chegando em Lankamar, né, e ele tem que se provar um guerreiro, e todo mundo é gigante, todo mundo é grande, né, e ele é o pequenininho, esguio. Tanto que ele tem um mestre, e esse mestre é um punguista. Ele joga as adagas, assim, ele é muito bom em tacar a adaga em todo mundo. Tanto que ele deixa, né, uma lição com o Gatuno, que é habilidade e sutileza e esquiva acima de tudo, vai te salvar, né? Aí o Gatuno fica pensando assim, nossa, aí quando ele se vira para agradecer pelo conselho, ele perdeu a bolsa. Então o cara deixou o conselho, roubou o dinheiro dele e foi embora. E tanto que a última frase é, nossa, foi uma boa lição, mas apesar de ser custosa. Então isso traça muito bem a personalidade do Gatuno também, né? Que ele sempre tem essas tiradas da sutileza pode salvar ele, né? Quando a força do Fafnir não é o suficiente, né? Então, muito bacana. Gente, assim, os contos originais tinham aquele Dark Fantasy de agridoce no final. Tipo, nem tudo acaba bem. Tem muita morte mesmo. Nem sempre o Fafnir e o Gatuno vão conseguir salvar quem eles precisam salvar. Muitos terminam na melancolia. E a DC, né, tentando imitar o Conan, o Bárbaro, que era aquela adaptação mais infantiloide do Conan, também vai pelo mesmo caminho e deixa as coisas mais infantiloides aqui. Os desenhos estão bacanas, né? Mas para quem tem uma ojeriza aí pelos desenhos antigos da década de 60, 70, vai bater o olho e vai estranhar um pouco, tá? Mas as histórias são legais, são engraçadas, né? O Fafnir, ele continua engraçadão, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E o Gatuno continua o melhor dos ladinos, né? Dando aquelas tiradas, né? E satirizando tudo que eles encontram. Então é, assim, despretensiosamente bacana de ver essas historinhas. Embora, né, eu tenha me divertido, eu ainda prefiro a primeira metade, que é desenhada pelo Mike Mignola, que vai trazer o tom mais sombrio pra série. Mas isso a gente fala no próximo episódio e último episódio da adaptação de Fafnir de Gatuno. Falou! Tchuc, tchuc, tchuc.